Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos iniciando hoje o nosso projeto de Aprendendo Matemática com a professora Sabrina Xavier. Essa é a nossa primeira aula e como que vai estar funcionando essas aulas? Eu vou trazer o conteúdo para vocês em forma de explicação e até alguns exemplos, e aí eu vou estar deixando no final de toda a aula alguns exercícios para serem feitos. E aí, posteriormente, eu vou estar trazendo outro vídeo fazendo a resolução desses exercícios. Então, sempre quando disponível, eu vou estar colocando no link abaixo aqui na caixa de descrição o exercício, né, a correção dos exercícios e a resolução deles. Assim que eu atualizar e trazer o vídeo, eu já coloco o link aqui embaixo. Então, vamos para a primeira aula. A aula de hoje a gente vai estar falando sobre o sistema de numeração, que é o inicinho aí da nossa matemática lá no sexto ano. E a partir disso a gente vai avançando nos conteúdos de matemática. Já deixo claro aqui que qualquer dúvida que tiver pode deixar aqui nos comentários. E não esquece de curtir esse vídeo. Então, vamos para a aula. Então, gente, como eu disse, vamos estar começando a aula de hoje, então, com sistemas de numeração, que será a nossa aula 1. E o conteúdo dessa aula vai ser mais breve, vai ser sobre o nosso sistema de numeração e o valor posicional dos números em relação à posição que eles ocupam. Então, já iniciando aí o primeiro tópico, que é o sistema de numeração, a gente vai conhecer mais, então, sobre o nosso sistema de numeração. Sobre os algarismos, aqui tem um pouco de história, né, alguns fatos históricos, que esses algarismos, eles são símbolos indo-arábicos, e aí passou a ser chamado por esse nome algarismos. O zero só surgiu bem depois, então os primeiros algarismos que apareceram, né, não incluía o zero. O zero apareceu, então, só por volta de 2500 a.C., que foi graças aos babilônios que surgiu a necessidade e o uso do zero. A palavra decimal é de origem latina, decem, que significa 10, então a partir daí o nosso sistema de numeração foi chamado então sistema de numeração decimal, que quer dizer que a partir de 10 em 10, né, foi usado então os números. Aqui tem a evolução dos números a partir dos séculos. Então, no século XII, a forma que começaram a escrever esses algarismos, né, então pode perceber que eram rabiscos, né, vamos dizer assim, bem diferentes do que a gente usa hoje. Então, no século XII, a gente tinha aí essas diferentes formas de escrever os números. Alguns já eram bem parecidos, né? Por exemplo, o 8, o 6 é bem parecido, o 3, mas aqui pra você ver, o 2 já é diferente, o 4, né? Não tinha nada a ver. Então, aqui depois, esses algarismos foram evoluindo. Então, no século XIII já foram evoluindo essa escrita. No século XIV também evoluiu mais um pouco, já está bem mais parecido com o que a gente usa hoje. O século XV, por volta de 1542, e atualmente, que é os algarismos que a gente usa, né, nas nossas operações para representar determinadas quantidades, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Então, aqui é mais uma contextualização mesmo como surgiu, né, e quando surgiu esses algarismos que a gente utiliza hoje. Lembrando, gente, que como qualquer coisa, eu acho que praticamente tudo, surge, né, com a necessidade para suprir alguma demanda. Então, da mesma forma, os algarismos surgiu com a necessidade de fazer contagens de elementos, de objetos, então por isso que resolveram criar os algarismos. Então, os primeiros algarismos que a gente estuda, né, são os números naturais. Esses números naturais, ele é representado pela letra N. E esses números naturais, eles iniciam-se sempre pelo zero, e acrescenta sempre uma unidade para escrever o algarismo posterior. Então, tá aqui o exemplo dos números naturais, começando pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinitamente. Então, vai entrar o 9, 10, 11 e assim por diante. Esses números naturais a gente utiliza para fazer contagem de tudo. Então, por exemplo, de objetos, de dias do mês, a quantidade de alunos que tem em uma sala, a quantidade de livros que você tem, a quantidade de canetas, de objetos no geral, tudo que é contado, né, de forma inteira, de forma que é unidade, a gente consegue contar com os números naturais. E aí, a gente vai entrar no sistema de numeração, ou seja, que
apenas com 10 símbolos, né, do 0 até o 9, a gente pode escrever qualquer outro número natural. Então, todos os outros números, né, maiores que 9, ele já é o agrupamento de mais de um desses números que a gente tem de 0 a 9. Então, esse sistema decimal, como o próprio nome decimal diz, ele é na base 10 e eles são feitos em agrupamentos de 10 em 10. Então, exemplo, a gente tem aqui 323, então tem o algarismo 3, com o valor posicional 300, que é esse que está ocupando o primeiro lugar aqui do algarismo 323, e a gente tem o último 3, que está ocupando aqui o último lugar, com o valor posicional 3. Então, quando a gente vai escrever números maiores, né, de 0 a 9, esses números, os mesmos algarismos, podem admitir valores diferentes. Então, nesse exemplo aqui, o mesmo 3 que está nesse lugar é o mesmo algarismo 3 que eu escrevi aqui. Porém, esses dois algarismos têm valores diferentes. O primeiro 3, ele tem valor 300 e o segundo, aliás, o último 3, ele tem valor apenas de 3. Então, no nosso sistema de numeração decimal, dependendo do número que a gente escreve, aquele algarismo vai ter um valor diferente. Então, só para diferenciar, o algarismo é o número em si. Então, a gente tem do 0 até o 9. O número, ele pode ter quantos algarismos forem necessários para escrever ele. Então, por exemplo, se eu quero escrever o número 124, eu utilizei 3 algarismos para escrever esse número. Então, cuidado com essa diferença entre algarismo e número. Então, aqui a gente já tem mais exemplos, né, diferentes no sistema indo-arábico, utilizando o 0 para indicar uma casa vazia. Então, a partir do momento que o 0 surgiu, quer dizer que esse 0, ele vai representar naquele local um valor, né, nulo. Um valor, naquela casa eu não tenho nenhuma unidade para contar. Então, por exemplo, 205, eu sei, então, que o 0 aqui na casa da dezena, eu não tenho nenhuma dezena para contar. Então, só vou contar duas centenas, que no caso aqui é 200, e 5 unidades. No valor de 100, mesma coisa, eu só tenho uma centena para contar. Eu não tenho dezena e não tenho unidade. E no 1023, mesma coisa, na centena, eu não tenho nada para contar. Então, eu vou contar só o milhar, a dezena e a unidade. O nosso sistema decimal, ele é multiplicativo, porque um algarismo escrito à esquerda de outro vale 10 vezes o valor posicional que teria se estivesse ocupando a posição desse outro. Traduzindo, se eu tenho escrito aqui o número 526, o meu número que está imediatamente à esquerda, ou seja, o número que está à esquerda do 6 é o 2. Se esse 6 estivesse no lugar desse 2, ele teria 10 vezes o valor do 6 estando na casa da unidade. Então, o 6 estando na casa da unidade, ele vale 6. O 6 estando na casa da dezena, ele vale 60, ou seja, é 10 vezes mais do que o 6 na casa da unidade. E o 6 na casa da centena valeria 6 vezes mais que o 6 na casa da dezena, ou seja, 600, 10 vezes mais do que 60. Então, o exemplo que a gente tem aqui é com o 777. Então, a gente tem que o 7, nesse primeiro lugar, ele vale 700, no segundo lugar, ele vale 70 e no último lugar, ele vale 7. Então, dependendo do lugar que o algarismo esteja, ele vai ter valor diferente, isso na composição de um número. Aqui a gente tem, muito importante, vai aparecer em todos os conjuntos numéricos que a gente vai estudar aqui ao longo do tempo, a reta numérica. O que é a reta numérica? É como se ela fosse uma régua, onde a gente vai estar localizando os números nela. Então, toda a reta numérica, ela vai partir de um ponto de origem, que no caso do ponto de origem aqui é o 0, sempre vai ser o 0, ponto de origem, e dependendo do que a gente vai representar, a gente pode estar acrescentando números à direita ou à esquerda. No caso aqui, como a gente ainda está trabalhando apenas com os números naturais, a gente vai estar trabalhando aqui apenas com números à
direita do zero. Além de ajudar a gente a ordenar esses números, né, dar uma ordem para cada um, a gente também pode comparar um número com o outro quando a gente usa a reta numérica. Quanto mais à direita um número tiver na reta numérica, quer dizer que o número que está à esquerda vale menos. Quanto mais à direita, mais o número vale. Então, por exemplo, o número 1, em relação ao zero, ele vai valer mais que o zero, porque ele está mais à direita. O número 8, ele vai valer mais que o número 4, por exemplo, porque ele está mais à direita que o 4. O número 3, ele vai valer menos que o número 10, porque ele está mais à esquerda do que o número 10. Então, aqui exemplos com os símbolos, né, maior e menor. O 4 é maior que o 3, porque o 4 aqui ele está mais à direita do que o 3. E o 4 é menor que 5, porque o 4 está mais à esquerda do que o 5. Um detalhe muito importante, que isso vai vir em outras aulas, mas eu já quero deixar aqui para vocês, é o uso desses sinais maior que e menor que. Alguns usam aquela regra de transformar esse maior que e menor que em 7 ou em 4. Eu acho mais fácil, vou deixar a dica aqui para vocês, de usar esse maior ou menor da seguinte forma. Não decorem qual que é maior, qual que é menor, porque vai depender, no caso da minha dica, de aonde você vai usar. O que que você vai fazer? A gente tem um símbolo aqui, que ele pode ser tanto maior ou menor, e aí você vai considerar que a ponta desse símbolo vai estar voltado sempre para o número menor, porque a pontinha é menor, é fácil de guardar. E a abertura maior vai estar voltada sempre para o seu número maior, porque a abertura é maior. É de acordo, se a pontinha é menor, ela vai estar apontada para o número menor. Se a abertura é maior, ela está apontada para o número maior. Só memorizar isso, você vai conseguir colocar esse símbolo em qualquer situação. Então, aplicando isso, se eu tenho o número 8 e o número 6, qual desses dois números é maior? O 8. Então, quer dizer que eu tenho que pôr a abertura do símbolo, a parte que é maior, voltada para o 8. Ou seja, a pontinha desse símbolo voltada para o número menor, que é o 6. Outro exemplo, 4 e 9. Qual o número que é maior? O 9. Eu tenho o 4 que é menor. Usa a mesma regra. O número que é menor, eu vou pôr a parte menor do símbolo, que é a pontinha. Então, a pontinha menor virada para o 4 e a abertura maior voltada para o 9, que é o maior número. Então, eu acredito que dessa forma é muito mais fácil de guardar, né, como que a gente usa esse símbolo de maior e menor. Repetindo, pontinha menor sempre para o número menor e abertura maior sempre para o número maior. Seguindo aqui no conteúdo, a gente tem agora, dentro do sistema de numeração, o valor posicional. O valor posicional nada mais é o que eu já falei um pouquinho aqui antes, que é, dependendo da posição do algarismo, ele tem um valor diferente. Então, no número 26... o valor do número é 2 vezes 10, porque ele está na casa da dezena. Então, ele vale 20 unidades. O número 263, o algarismo 2, ele vale 2 vezes 100, porque ele está na casa das centenas, ou seja, vale 200 unidades. E aqui a gente tem um quadro onde vai trazer todas essas classes em relação ao valor posicional de um número. Então, a gente tem a classe das unidades simples, que é as primeiras unidades de um número, no caso aqui, unidade, dezena e centena. Depois, se o número é maior ainda, a gente passa para a classe dos milhares, que aí a gente também tem unidade, dezena e centena, só porque agora em relação à classe dos milhares. E por último, se for um número maior ainda, a gente tem unidade, dezena e centena, porém da classe dos milhões. Então, dependendo do número que você quer escrever, você vai ocupando essas ordens. Lembrando que a gente começa, nesse caso aqui, da direita para a esquerda. Então, se eu quero escrever o número 2.491, a gente tem o primeiro número aqui, que é a unidade, o segundo número, 9, que é dezena, o terceiro número, 4, que é centena, e o quarto número, que é a unidade de milhar, que é o 2. Então, eu tenho 2.491, ou seja, o meu número 1 vale 1 unidade, porque ele está na casa das unidades. O número 9, ele vale 90, porque ele está na casa da dezena, então é 9 vezes 10. O número 4, ele vale 400, porque ele está na casa da centena, ou seja, 4 vezes 100. E o número 2,
ele vale 2.000, porque ele está na casa da unidade, porém das unidades de milhares. Então, ele vale 2.000. Então, 2.491, dependendo do lugar que o número está, que o algarismo está posicionado, ele vai ter um valor diferente. Então, lendo e escrevendo um número natural. Aqui, além da classe dos milhões, já veio a classe dos bilhões também. E aí, dependendo das casas que um número ocupa, é a forma que a gente vai ler ele. Então, a gente tem, vamos começar com o menorzinho aqui, 5000254. A partir da direita, a gente foi escrevendo esse número aqui nas unidades. Então, 4 na unidade, 5 na dezena, 2 na centena, 000 ocupou unidade, centena e dezena de milhar. E o 5 ocupou a unidade do milhão. Então, se o primeiro número parou no milhão, quer dizer que o 5 é 5 milhões. Então, os zeros aqui não está representando nenhuma unidade, então por isso colocou o zero. A gente vai partir para o próximo. Então, 254, porque ocupou o 2 em centena, o 5 em dezena e o 4 em unidade. Então, a forma de ler esse número é 5 milhões e 254. Porque a gente não tem aí nada escrito na unidade, dezena e centena de milhares. Agora, esse número maior aqui, escrevendo ele começando da direita para a esquerda, a gente foi até a casa do bilhão. Então, quer dizer que esse 6 ocupando a casa do bilhão significa 6 bilhões. E aqui a gente tem 283 milhões 104.640. Então, de acordo com a posição que o número tiver, a gente vai fazendo essa leitura automática de acordo com a casa que ele ocupa. Passando aqui a nossa aula, a gente tem os exercícios. Então, como eu disse, como vai funcionar? Eu vou deixar aqui os exercícios gravados, você vai pausando e vai resolvendo esses exercícios. E aí, eu vou trazer outro vídeo com a resolução desses exercícios, e assim que postado, ele vai estar linkado aqui nesse vídeo abaixo. Então, é só você clicar no link aqui e passar para a resolução de exercícios para você corrigir os seus. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar agora o seu caderno, ou uma folha de papel, ou o material que você tiver, e com o vídeo pausado, você vai resolvendo os exercícios que foram propostos aqui. E depois, né, dos exercícios propostos, você vai lá no outro vídeo com a correção dos exercícios para comparar e ver se você acertou ou não. Um detalhe importante. Ah, Sabrina, mas eu não entendi nada da aula, eu tô começando agora e eu tenho muita dificuldade em matemática, então eu acho que eu nem vou pegar esses exercícios, eu vou assistir só a resolução, porque para ver se eu aprendo. Não. Na matemática, uma coisa muito importante é você praticar. Mesmo que você esteja inseguro, mesmo que você ache que não sabe, você tem que tentar fazer os exercícios mesmo sem ter certeza ou ainda tá com dúvida. Porque é aí que você vai ver o que ainda está em déficit, no que você tem que aprender, ou no que você tem mais dificuldade, e aí é com o seu erro que você vai conseguir ocupar, né, preencher essas lacunas que ainda faltam na sua aprendizagem. Então, uma dica que eu dou, não deixa de fazer os exercícios. Mesmo que você ache que não sabe nada, tenta fazer da melhor forma que você conseguir. E mesmo que você faça totalmente errado ou que você não consiga fazer, você vai ter uma ideia do que você não sabe e o que você tem que voltar. Então, pausa a aula, tenta resolver o exercício, volta nessa aula se for necessário e depois vai lá para a correção e não esquece de deixar para mim o que você acertou, o que você errou e as suas dúvidas aqui também nos comentários. Então, vem para os exercícios para vocês conseguirem resolver. Os exercícios aqui são 5 exercícios, tá? Então, a gente tem aqui o número 1, que é sobre antecessor e sucessor. A gente tem da letra A até a letra F, então não é de marcar, tá? É para responder cada uma dessas letras. O número 2 também é um exercício de antecessor. E aí também é para responder da letra A até a letra F, não é de marcar, não é alternativa. O número 3, que é também relacionado aos números naturais aí na questão de sequência. O número 4, também sobre sequência, mas em relação aos números ímpares, desculpa, e também tem a letra A, B, C e D. E o número 5, que é para você pegar esses dois números aqui e fazer como a gente fez naquele último slide, de colocar lá naquela caixa das unidades, dezenas, centenas, e escrever ele por extenso e decompor. O que é esse decompor? Da mesma forma que está lá, tantas unidades, tantas dezenas, tantas centenas, tá? Decompor ele
em destrinchar, né, esse número nas suas classes de números, na classe que ele ocupa. E é isso, gente. Na aula de hoje que eu queria trazer para vocês é sobre isso. A gente tá só na introdução. Às vezes tá um pouquinho teórico, menos prático ainda, mas é assim que tudo começa. E aí, daqui a pouco, nas próximas aulas, a gente vai avançando conforme for necessário. Não esquece de deixar seu gostei, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixar nos comentários se você tem dúvida, o que você gostou ou não gostou da aula, o que pode melhorar, o que você ainda não entendeu. Se você quer outros tipos de exercícios diferentes. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!